Olá pessoal, Deus abençoe a todos. A gente está com uma palavra aqui, a gente quer ler ela com vocês. Está em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1. O apóstolo Paulo aqui está advertindo a igreja de Coríntios, e aí ele escreve essa carta. E a gente vai entender o que se passava para poder extrair daqui conhecimento e ter vigilância com a nossa vida espiritual. Vamos lá, pessoal. Ele diz assim, ó: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Qual é essa loucura? A gente vai entender. Então ele está querendo aqui que eles aguentem mais um pouco do que ele vai passar. Então pega aí, pessoal, a visão, tá? Então ele está preparando para aquilo que ele vai falar. Então vamos lá. Aí ele diz assim: suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então aqui temos duas coisas. A primeira, o homem de Deus, ele quer preparar sempre as pessoas que Deus confiou em suas mãos, para que elas no grande dia, né, de se encontrar com Cristo, elas estejam dessa forma: virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Esse é o pensamento de todo homem de Deus. Preparar para Cristo esposas. Esposas puras, virgens, para o dia em que o noivo irá se encontrar com a noiva, que somos nós, a igreja, né? Então, todo o esforço de um homem de Deus, toda a angústia que ele passa, toda a aflição que ele vive, as lutas que ele enfrenta, é exatamente para que o trabalho seja bem feito. Porque as pessoas chegam do mundo cheias de pecado. E o trabalho desse homem é limpar essa pessoa através da palavra, ensinamentos, dando ensinamentos bíblicos para que essa pessoa seja limpa, seja ornamentada, seja preparada. E aqui ele também tem outra coisa que ele diz, que é o zelo. O zelo aqui, pessoal, nesse momento que o apóstolo Paulo está dizendo, é porque essa igreja estava sendo inundada por doutrinas contrárias a que ele estava passando. E, diga-se de passado, a doutrina que ele recebeu de Cristo. Então a igreja estava passando por uma forte bombardeio. E o apóstolo Paulo estava se colocando entre os que estavam bombardeando a igreja e o povo. Ele estava se colocando entre eles para defender as ovelhas e preservá-las desses falsos apóstolos, desses falsos profetas, dessas doutrinas. Essas doutrinas que estavam tentando desviar o povo de Deus. E aí você tem que tomar muito cuidado. Porque, veja bem, você vem do mundo, você estava no mundo, né? E aí, de repente, você é iluminado por Deus para ir a um determinado lugar para ouvir a sua palavra. E lá você vai, ouve a palavra e você se entrega para Cristo naquele local. Quem é que fez essa obra? Quem te tirou do mundo e te colocou naquele lugar para que ali você encontrasse Cristo? Se não foi o próprio Espírito Santo. E aí você está ali bem, recebendo ali exatamente os nutrientes para a tua vida espiritual, e de repente você começa, por curiosidade, a ouvir pessoas passando ensinamentos. Aí você começa a dar ouvido, né? Alguns ensinamentos fora daquilo que você foi colocado por Deus. E aí
aparentemente aquele ensinamento parece bom. A pessoa que está falando do lado de lá, ela parece uma pessoa boa, porque ela fala com bastante eloquência, né? Ela fala com bastante mansidão, né? Ela atrai o público. Só que ela, quando você nota bem, ela começa a falar um evangelho diferente daquilo que o Espírito Santo te colocou para ouvir. Então, nesse momento, pessoal, é hora de você usar a tua inteligência. Bom, se Deus me colocou aqui, o que eu estou fazendo que eu estou querendo agora ouvir uma doutrina diferente? Por mais que aquela doutrina pareça legal e o que eles passam para você é super positivo, porque eles jamais vão passar os podres, né? Porque eles não querem apresentar as pessoas virgens e puras a Cristo, eles querem o rebanho. Tu vê, o apóstolo Paulo chega em Coríntios, num lugar onde ninguém tinha pregado o evangelho, prega o evangelho, funda uma igreja, ganha almas. Aí agora, Glaucia, começa a aparecer um monte de gente pregando também para pessoas que foram ganhas. Então o apóstolo Paulo, pessoal, nota isso, escreve isso aqui. Vamos continuar lendo? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha aqui, ó. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Qual foi a astúcia da serpente? Muita, né? Ela conseguiu ali vender para Adão e Eva algo maior daquilo que Deus tinha prometido. E aí eles caíram na lábia da serpente, porque deram ouvidos, se corromperam e aí sujaram suas vestes e foram lá e serviram a serpente. E aconteceu o que aconteceu. Foram expulsos do paraíso. Saíram da presença de Deus. E você sabe que a serpente, ela assim, ela te ilude, te engana, porque ela só quer que você caia. Depois que cai, a serpente sumiu. Cadê a serpente lá depois? Não, vem aqui comigo que eu vou cuidar de vocês, que vocês agora vêm. Ela só quer isso. A Jesus falou que eles vieram para roubar, para matar e destruir. Não fazem outra coisa. Aí Deus teve que depois ir lá, tentar reconciliar, quer dizer, tentar consertar aquele erro. Vamos no 4 aqui, ó. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, olha aqui, pessoal. Como é que é isso nos dias de hoje, hein, o obreiro? Na prática. O que é isso? Pregar um outro Jesus que não temos pregado. E aí, Glaucia? Questão do dízimo. O Espírito Santo te coloca numa igreja onde é pregado a palavra e certamente o dízimo, correto? E aí vem um pregador aí, desses aí que você vê aí na internet, e diz que você não precisa devolver o dízimo. E com muita eloquência, muita, sabe, muita enganação, só dizendo assim, né? Consegue te corromper e você deixa de dar o dízimo. Eles conseguem, eles são demais, né, cara? E ainda te coloca contra o lugar onde o Espírito Santo te colocou. Quer dizer, ele faz a obra completa para destruir você. Tem também aqueles outros que dizem um monte de outras coisas, né, Glaucio? Que você não precisa ir à igreja, que você pode buscar dentro de casa, que você é a igreja, olha só. Você é a igreja. E aí, aquele trabalho que o Espírito Santo fez com você, então, de te colocar na igreja, você já esqueceu, né? Então, pessoal, a nossa mente é o nosso guia. Cuidado.
Porque se você deixar se corromper, você vai acreditar nessas falácias. 4, né? Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitar espírito diferente, porque é outro espírito, né? Além de pregar um Jesus que não é o Jesus verdadeiro, todo espírito toda pessoa que prega Jesus que não é o Jesus da Bíblia, que o apóstolo Paulo estava querendo trazer, né, para que as pessoas aceitassem o Jesus genuíno e fossem então purificadas e apresentadas como virgem. Então eles pregam outro Jesus para te sujar, para que esse trabalho seja desfeito de pureza, e eles fazem isso porque eles têm outro espírito. Outro espírito. Ora, pessoal, qual é esse outro espírito, se não demônios? Se Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles, os três, são um espírito só, um mesmo propósito. Se vê uma pessoa que é deles, eles têm que pregar exatamente aquilo que é, porque Jesus falou assim, ó, para que nós sejamos com ele um só espírito, e todos nós sejam um só. Ora, aí vê uma pessoa, sai disso aí, começa, ele já não está com o espírito de Cristo, é outro espírito. Aí qual é a advertência? O que o apóstolo Paulo fala? Isso aqui, pessoal, para tu entender, agora você já começa a entender como é difícil isso aqui. Porque o apóstolo Paulo está se colocando ali e batendo de frente com essas pessoas. Porque ele estava no zelo do Senhor. Aí você fala, ah, poxa, então o homem de Deus não pode ser assim. O homem de Deus ele não pode ser agressivo, duro, né? ser porque aí duro. ele precisou ser duro, né? Porque não é uma palavra que muitos querem ouvir, você falar disso. Então ele teve que ser duro para acordar a igreja, né? Então esse zelo, pessoal, faz bem pra gente. Porque tem muitas vozes por aí e às vezes você pode seguir uma delas. Então, vem uma repreensão, você não pode tomar isso aí como uma coisa ruim para você. É o Espírito Santo tentando ali, de uma última forma, né, fazer com que você desperte. Porque os dias estão se abreviando, pessoal. Tem gente no inferno agora que foi enganado. Perdeu a alma porque foi corrompido como Adão e Eva, por causa da astúcia da serpente. Então, se vem uma pessoa que prega outro Jesus e outro e com um espírito diferente, que não tem recebido, ou evangelho diferente, que não tem desabraçado, a esse de boa mente o tolerarás. Quer dizer, você também não vai chegar e vai tratar mal, mas você vai falar, valeu aí, tá? Obrigado aí, entendi teu evangelho, entendi teu pensamento. Mas por dentro fala, tá amarrado. Tô fora. Eu vou ficar lá onde Jesus me botou. E minhas barbinhas de molho. Você tá entendendo, pessoal? O toque que o Espírito Santo dá usando o apóstolo Paulo? Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento. Ou seja, embora eu não seja uma pessoa que fala bem, eloquente, que sabe, que sei gesticular, que sei abraçar, eu não sou assim, irmão. Eu não é meu tipo esse. Mas eu tenho um conhecimento que vale muito mais do que isso tudo. Eles têm isso tudo, mas eles não têm conhecimento nenhum. Porque eles pregam um Jesus que é diferente do que a Bíblia apresenta. Então, embora seja falta no falar, eu não sou no conhecimento. Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isso. Tá aí o alerta. Tá? Então você que deixou de congregar, volte a congregar como o Espírito Santo ensinou lá atrás. Lembra que Jesus falou assim, ó, volte à prática do primeiro amor. Por isso que você está enfraquecido. Por isso que agora o pecado está bombardeando tua mente.
O diabo está querendo voltar. Por isso que agora você está se sentindo sujo, mal, você parou de devolver o dízimo. O dízimo não é seu, pessoal, não te pertence. Você deixou as práticas das primeiras obras, do conhecimento, daquilo que você aprendeu lá atrás, para abraçar uma porta mais fácil. Deve ser isso o negócio. Porque não precisa disso, não precisa daquilo. Qual o problema de você fazer isso, de você fazer aquilo? E aí você está indo por um outro caminho. Então tá aqui, pessoal. Assim como o apóstolo Paulo fala, suportai-me. Me suportar um pouco mais na minha loucura. Ou seja, suportar-me um pouco mais nesse meu zelo por vocês, que eu quero o bem de vocês. Nem sempre uma pessoa que está te chamando a atenção é porque ela quer teu mal. É porque ela quer teu bem. Ela está vendo que você pode perder, você pode sofrer, você pode dar com os burros na água e acabar chorando se você for por esse caminho. Entendeu, pessoal? Tá aí a demonstração. Cuidado com as heresias dos falsos apóstolos, as falsas doutrinas, sabe? Esse oba-oba aí de louvar, mas não fala contra o pecado. Eles não têm coragem de falar contra o pecado para que não perca as ovelhas, para que não perca as pessoas. Mas esses homens, pessoal, darão contas a Deus quando a igreja for suja a se apresentar para Cristo e Cristo olhar para esse líder e falar assim: eu te deixei na tua responsabilidade essas pessoas, olha como você está me apresentando elas. Então ele também dará conta a Deus, tá? Tá aí o ensinamento, tá aí a doutrina. Os olhos sempre abertos, tá? Sempre vigilantes. Porque daqui a pouco Jesus está voltando. E a gente tem que estar assim, pessoal. Puro. Apresentar-nos como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Todo homem de Deus quer levar a gente para Cristo, para o Senhor Jesus. Ele não quer a pessoa para ele. A visão dele é pregar o evangelho e apresentar Jesus como único Senhor e Salvador. Esse é um homem de Deus, tá bom? Até o próximo vídeo.